Fala galera, meu nome é Marcelo Geraldo, eu sou professor de Química aqui do QI e eu tenho uma aula hoje muito especial para vocês. É a aula de propriedades periódicas. Essa aula ela vai ser dividida em mais de uma aula, tá? Nessa nossa primeira aula nós vamos aprender a primeira e a mais importante, a que vai servir de base para você entender as demais propriedades periódicas. Nós vamos aprender o raio atômico, certo? Mas antes disso, corre lá no YouTube, corre lá no nosso canal youtube.com/QI pré-vestibular, inscreva-se para você acompanhar a todas as aulas de Química e das outras disciplinas que o QI vai disponibilizar para você, tranquilo? Então vamos começar aqui então. Propriedades periódicas. Propriedades periódicas são aquelas propriedades que ora aumentam, ora diminuem, quando você pega uma sequência de ordem crescente de número atômico. Como assim? No eixo Y desse gráfico, eu anotei aqui PP, que é uma simplificação, uma sigla para propriedades periódicas, só para não ficar muito extenso. E no eixo X, nós temos o número atômico. Então, o número atômico está aumentando. 1, que é o número atômico do hidrogênio, 2, o do hélio e por aí vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza? Tranquilo. Quando eu pego, então, uma sequência, uma ordem crescente de número atômico e observo uma determinada propriedade, se aquela propriedade, uma hora ela aumentar, outra hora ela diminuir, uma hora ela aumentar, outra hora diminuir, hora aumenta, hora diminui, eu falo que aquela propriedade é uma propriedade periódica. Quais são as propriedades periódicas? Raio atômico, que é a propriedade que nós vamos estudar hoje, eletronegatividade, energia de ionização, eletropositividade e mais algumas outras. Tranquilo? Então, quando você observar uma ordem crescente de número atômico, se uma determinada propriedade, uma hora ela aumenta, outra hora diminui, uma hora aumenta, outra hora diminui, ela é uma propriedade periódica. Porque se for uma propriedade que só ficar o quê? Aumentando, por exemplo, ou então só diminuindo, você tem uma propriedade aperiódica. Ela só cresce ou então ela só vai ter um comportamento de diminuir quando você pegar uma sequência de ordem crescente de número atômico, Por exemplo, a massa. A massa atômica é um exemplo de uma propriedade aperiódica, tá? Então fiquem atentos, porque tem questões simples de vestibulares que falam assim: marque a alternativa que contém uma propriedade periódica ou então aperiódica. Então essas propriedades que nós estudamos ao longo do ensino médio são propriedades periódicas, tá? As outras, aquela alternativa mais estranha e tal, você vai considerar que é uma propriedade aperiódica, Vamos começar então e vamos entender a primeira propriedade periódica. Prestem bastante atenção nessa aula, porque ela vai servir de base para você entender energia de ionização, eletronegatividade, que são as outras propriedades periódicas, De uma maneira simplificada, a gente fala que o raio atômico é a distância do núcleo até a camada de valência, até o nível de valência. O que é o nível de valência? É o nível mais externo. Como assim o nível mais externo? É o nível que está mais afastado de quem? Do núcleo, que foi descoberto lá por Rutherford. A distância, então, do núcleo até o nível de valência ou camada de valência, a gente vai chamar de raio atômico, que eu vou sempre usar a expressão aqui para vocês, a sigla RA, só para a gente não ficar escrevendo raio atômico, beleza? Agora, então, que a gente conhece a definição de raio atômico, nós vamos ver as diferentes formas que os vestibulares vão cobrar as comparações dos raios atômicos, Existem 4 diferentes formas. Ou eles vão te dar exemplos de elementos que estão numa mesma família, ou de elementos que estão no mesmo período, ou então do átomo eletricamente neutro com seu respectivo íon, seria a terceira forma de comparação, ou então eles vão trabalhar com a comparação de espécies isoeletrônicas, tá? Lembre-se que para você entender a aula de propriedade periódica, você tem que saber que as famílias são as linhas verticais, os períodos são as linhas horizontais. Então, se você não viu a aula da tabela periódica mesmo, volta lá e assiste ela primeiro, beleza? Então,
Quando eu tenho elementos que estão numa mesma família. Por exemplo, você está lá numa questão, o cara quer saber quem é que tem maior raio atômico, se é o hélio ou se é o argônio. Vocês vão lá na tabela periódica e vocês verão que o hélio e o argônio, eles estão numa mesma família, né? São os gases nobres, a família 18 da tabela periódica. E como que eu vou definir quem é que tem o maior raio atômico? Aí nós vamos olhar a quantidade de níveis eletrônicos ocupados por elétrons que aquele átomo possui. Como que você vai saber quantas camadas eletrônicas ocupadas por elétrons aquele átomo possui? Coincide com o número do período que o elemento se encontra, coincide com a linha horizontal que o elemento se encontra lá na tabela periódica. Se você olhar, o hélio, ele está na primeira linha horizontal, ele está no primeiro período. Então eu falo que aqui eu tenho o núcleo do hélio e ele tem um nível eletrônico ocupado por elétron. O neônio está no segundo período da tabela periódica, está na segunda linha horizontal. Então eu falo que o neônio ele tem 2 níveis eletrônicos ocupados por elétrons. O argônio está no terceiro período da tabela periódica, então ele tem 3 níveis eletrônicos ocupados por elétrons. E o criptônio, no quarto período da tabela periódica, tem 4 níveis eletrônicos ocupados por elétrons, né? Então, pelo próprio desenho, você já consegue definir, na questão que eu inventei do hélio com argônio, que o argônio tem maior raio atômico, né? Por quê? Porque tem mais níveis eletrônicos ocupados por elétrons. E o raio atômico é a distância do núcleo até o nível de valência, né? O nível mais externo. Então, numa mesma família, à medida que o elemento, né, está mais embaixo naquela família, ele tem maior número atômico. E aí vai ter mais elétrons. E aí vai ter maior número de níveis eletrônicos ocupados por elétrons. E aí, consequentemente, vai ter o maior raio atômico. Beleza? Vamos ver agora a segunda comparação, né? Vamos considerar agora elementos que estão no mesmo período. Seguindo aqui então, nós vamos ver agora como que o raio atômico pode ser comparado considerando elementos que estão no mesmo período. É o tópico B. Peguei aqui um determinado período da tabela periódica, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Todos esses elementos, todos eles estão no segundo período da tabela periódica. Se eles estão no segundo período da tabela periódica, eu posso afirmar que todos eles possuem 2 níveis eletrônicos ocupados por elétrons. Então, para eu agora comparar o raio, né, aonde que o nível de valência, em qual átomo que o nível de valência vai ficar mais próximo do núcleo ou então mais distante do núcleo, qual é o raciocínio que nós vamos aplicar? Nós vamos analisar as cargas positivas que estão no núcleo do átomo. Então eu tenho o boro, que tem número atômico 5, ou seja, existem 5 prótons, 5 cargas positivas no núcleo do boro, e aqui 9 cargas positivas no núcleo do flúor, né? Então pensa assim, ó, esquece esse esquema aqui. Pensa no boro, número atômico 5, flúor, número atômico 9. Os 2 átomos possuem 2 níveis eletrônicos para serem atraídos pelo núcleo. O núcleo do boro tem 5 prótons, então o núcleo do boro vai ter que atrair 2 níveis eletrônicos para próximo dele. O núcleo é positivo, os níveis eletrônicos são carregados negativamente, porque são os elétrons que estão nesses níveis. Se eu pensar no flúor agora, ele tem que atrair também 2 níveis eletrônicos. Só que o núcleo do flúor tem 9 prótons. Então o núcleo do flúor puxa mais os 2 níveis eletrônicos mais para próximo dele. Então quando eu comparo o boro com o flúor vai ter um menor raio atômico. E aqui no meu esquema eu estou mostrando para vocês que pela seta vermelha, olhando aqui para a esquerda, o número atômico ele está diminuindo. 9, 8, 7, 6, 5. O número atômico está diminuindo. Se o núcleo passa a ter, então, menos prótons, ele vai atrair menos intensamente os níveis eletrônicos. E aí esses níveis eletrônicos ficarão mais distantes do que? Do núcleo. Por isso que para a esquerda você tem um aumento do raio atômico. Beleza? Terceira forma de comparação é o átomo eletricamente neutro com seu respectivo íon. Raciocina comigo.
Eu tenho um determinado átomo, né, eletricamente neutro, ele tem uma quantidade de prótons e tem a mesma quantidade também de elétrons. Se eu tirar elétrons desse átomo, obviamente a eletrosfera desse átomo fica o quê? Menor, passa a ter menos elétrons. Como no núcleo eu não mexi, esse núcleo agora vai atrair mais intensamente esses elétrons para próximo dele. Então, quando eu tenho um cátion, o raio do meu cátion ele é menor do que o do átomo eletricamente neutro. No caso aqui do sódio com seu respectivo cátion, fica muito fácil de você perceber que o cátion é menor do que o sódio eletricamente neutro quando você desenha. Se você distribuir os 11 elétrons do sódio, primeira camada está com 2 elétrons, segunda camada está com 8, terceira camada está com 1. É o átomo eletricamente neutro. Quando você tira um elétron do sódio, a distribuição em camadas passa a ser 2, 8. Então, o raio atômico do cátion do sódio é menor do que o raio atômico do sódio eletricamente neutro, né? Beleza. E quando você tem um átomo eletricamente neutro com seu respectivo íon? Eletricamente neutro, o cloro tem 17 prótons e tem também 17 elétrons. Distribuir os 17 elétrons do cloro. Se eu pensar no cloreto, que é o cloro quando ganha um elétron, a carga negativa aqui, ele está com 18 elétrons. Mas como que eu vou saber se o raio vai ser maior ou menor? É só você pensar o seguinte. Aqui nós temos 17 cargas positivas e no cloreto também, porque você não mexeu na quantidade de prótons. Então o núcleo vai ficar o quê? Vai ficar a mesma coisa. Tem 17 prótons nesse núcleo, 17 prótons no outro núcleo. Na primeira situação, você tem 17 prótons tentando atrair 17 elétrons para próximo desse núcleo, né? Para próximo desses 17 prótons. Na segunda situação, você continua tendo 17 prótons, só que você tem 18 elétrons para tentar atrair para próximo desse núcleo. É mais difícil na segunda situação, né? A gente fala que o átomo eletricamente neutro, quando ele se transforma num ânion, o número de elétrons aumenta e as repulsões entre os elétrons aqui também vai aumentar, o que vai dificultar a aproximação da camada de valência do núcleo. Por isso que o raio vai ficar o quê? Maior quando você tem um átomo eletricamente neutro sendo comparado com o seu ânion. Tranquilo? Uma outra forma para nós compararmos os raios atômicos é considerar as espécies diferentes que possuem o mesmo número de elétrons, né? Espécies de elementos diferentes com a mesma quantidade de elétrons. São as chamadas espécies isoeletrônicas. O flúor, quando ganha um elétron, passa a ficar com 10. O neônio eletricamente neutro tem 10 prótons e tem, consequentemente, 10 elétrons. Sódio perdeu um elétron, ficou com 10. Magnésio perdeu 2 elétrons, também ficou com 10. Então eu tenho aqui espécies de elementos químicos diferentes que possuem a mesma quantidade de elétrons. No caso aqui, 10 elétrons, né? E aí, como que eu vou determinar quem vai ter o maior ou o menor raio? É só você pensar na atração que o núcleo vai fazer sobre esses 10 elétrons. Quando você compara flúor, neônio, sódio e magnésio, quem é que vai ter o maior número atômico? O magnésio, ele tem 12 prótons. Então você tem 10 elétrons sendo atraídos por 9 prótons e tem também 10 elétrons sendo atraídos por 12 prótons. Qual que é o núcleo que vai conseguir atrair esses 10 elétrons mais para próximo dele? Ou seja, qual desses átomos que vai ter o nível de valência mais próximo do núcleo? É aquele átomo que tem o maior número atômico. Porque se você tem mais prótons no núcleo, esse núcleo vai exercer mais intensamente a atração sobre os elétrons. E aí, consequentemente, a camada de valência fica mais próxima do núcleo, o que vai o quê? Diminuir o raio. Por isso que o magnésio tem um raio menor do que o do sódio, que tem um raio menor que o do neônio, que tem um raio menor do que o fluoreto. Tranquilo?
Percebam, gente, que para cada situação você tem que fazer um raciocínio diferente. Aqui eu fiz esse raciocínio. Lá em famílias, grupos, né, que foi o exemplo que eu passei no item A, você olha a quantidade de níveis eletrônicos ocupados por elétrons. Então, para elementos que estão numa mesma família, aquele que está mais embaixo tem mais camadas eletrônicas ocupadas por elétrons. Então, tem o maior raio. Para elementos que estão no mesmo período, você vai fazer o mesmo raciocínio que eu fiz aqui na letra D. Então, para cada situação, tem um raciocínio. Você não pode querer fazer esse raciocínio aqui lá, por exemplo, para elementos que estão numa mesma família, senão você vai chegar em conclusões erradas. Tranquilo? E lembrem-se que geralmente os metais das famílias 1A e 2A possuem os maiores valores de raios atômicos, tá? Os metais têm raio atômico muito grande, o que vai justificar a elevada eletropositividade que esses metais possuem, né? O que é a eletropositividade? É uma propriedade periódica que nós ainda vamos estudar, né? Mas só adiantando, é a tendência que um átomo tem em perder elétrons para um outro átomo. Tranquilo, galera? Então terminamos aqui a nossa aula de raio atômico. Aproveitem e acessem o nosso canal no YouTube, youtube.com/QI pré-vestibular. Inscreva-se já e depois nós vamos ter, né, na nossa próxima aula, ela será de energia de ionização, a segunda propriedade periódica. Valeu, gente, um abraço!